Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em aconselhamento de carreira, psicologia organizacional, escolar e clínica. E atua na área da orientação profissional e do planejamento de carreira há mais de 25 anos. Também é professor no MBA em Gestão do Comportamento Organizacional pela Unicinos e MBA em Coaching e Gestão de Pessoas pela Universidade La Salle. Então, professor, muito obrigada pelo seu aceite, muito obrigada pela sua disponibilidade, realmente um grande prazer estar aqui compartilhando com o senhor nessa quinta-feira gelada do Rio Grande do Sul, a oportunidade que o senhor nos deu aí para conversar conosco. Seja muito bem-vindo. Professora Gênesis, deixo a palavra contigo. Tá bom. Boa noite. Só agradecendo, né, César, o professor César, enfim, estou muito feliz, né, em especial, foi meu colega na Unicinos, de grupo de pesquisa, estudamos, então, trabalho, carreira, né, todos os alunos que me conhecem, colegas professores, sabem o quão eu me dedico a essa área, sou apaixonada por essa área, e o professor César também, né, a gente partilha muitos conceitos e fazeres, né, em relação à carreira, então, esse aceite foi muito especial, porque o César era uma pessoa que eu estava pensando, juntamente com a Prof. Magda, para realmente trazer, para brilhantar, né, os nossos eventos aqui na Faculdade de Murialdo, e claro que, assim que possível, nós vamos trazer o César pessoalmente para fazer uma oficina de carreira, de orientação profissional, né, com certeza, assim que for possível, a gente vai ter encontros presenciais com o César, pode vir aqui, né, ministrar aulas conosco também, enfim, será sempre bem-vindo. Então, fico muito feliz, César, vou deixar a palavra contigo, faz as combinações, né, com o pessoal, do jeito que preferir. O pessoal participa bastante, normalmente, o pessoal é muito engajado, nossos alunos, nossos professores, e estamos muito felizes já, e tenho certeza que será um evento muito, muito bom. Obrigada. Professor César, Oi. Só antes do senhor iniciar a sua apresentação, só gostaria de informar a todos os participantes para nós confirmarmos aqui a listagem que nós temos de inscrição para encaminhamento da certificação. Se possível, que coloquem o seu nome no chat, o nome completo e o endereço de e-mail para confirmarmos se a nossa lista está ok e para que na próxima semana a gente já faça, então, o envio da certificação de participação de todos. Com o senhor a palavra. Tá bom. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradeço muito o convite que iniciou com a minha colega Gênesis, quando estava no Canadá. A gente estava já trocando algumas informações lá e ela fez esse convite de a gente poder participar dessa conversa. Agradeço a professora Magda também por todo o encaminhamento, agradeço à faculdade pelo convite. Boa noite aos alunos. Eu sei que a gente tem alunos de diversos cursos hoje presente, eu acho que isso é uma coisa muito boa para enriquecer mais a discussão. Quero fazer um agradecimento especial à Gênesis, porque a gente se conheceu quando ela estava começando o doutorado na Unicinos, eu estava iniciando o mestrado, e a partir daí a gente participava de um grupo de pesquisa, nós tivemos a mesma orientadora, a professora Janine Monteiro, né, fomos representantes lá discente do mestrado e do doutorado lá, participando das reuniões de colegiado, e a amizade começou a se fortalecer, e ainda, por cima, esse ponto em comum que a gente poderia falar sobre trabalho. Eu gostaria só de fazer uma combinação com vocês, no sentido, quando eu estiver apresentando algum slide, ou estiver conversando alguma coisa, vocês fiquem muito à vontade de fazer a pergunta no momento que vocês acharem mais apropriada, se não ficou claro, se vocês pensarem diferente, se vocês tiverem uma outra percepção das coisas, porque às vezes a gente pode deixar a pergunta para o final, e depois no final acaba se perdendo o time da pergunta, e a gente já não se lembra mais, e como a gente está num ambiente de aprendizagem, eu acho que essa troca ela é muito importante.
O título ficou Iniciativa para Tempos Desafiadores, né? Esse material eu preparei, mas tem também um pouco do um material preparado de apoio da Luciane Linden, que também é professora aí da universidade de vocês, acho que da especialização, e também é orientadora de carreira. Eu só quero falar um pouquinho, assim, sobre essa questão da minha caminhada. Geralmente a gente acaba falando muito mais de uma questão acadêmica quando a gente se apresenta, tá? Acho que mais importante que uma questão acadêmica, ela também é muito relevante. Eu também sou pai da Camila e do Guilherme, e por que eu quero ressaltar isso? Porque a nossa vida profissional, e isso eu vou abordar um pouquinho, ela não fica muito distante da vida pessoal. Ao lado de toda a questão acadêmica, nós temos também uma vida pessoal. E talvez um dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje em dia é de que maneira a gente poder manter uma saúde mental conciliando essa vida pessoal e uma vida profissional, né? Isso é uma coisa muito difícil e que eu quero conversar um pouquinho mais sobre vocês. Eu trabalhei muito tempo também com adolescentes, né? Adolescentes, principalmente alunos de terceiro ano, onde tem uma ansiedade enorme de tomar uma decisão, parece que a decisão tem que ser tomada no terceiro ano, parece assim, chega ali em setembro, outubro, começam os vestibulares de final de ano e a pessoa já tem que fazer uma escolha, e essa escolha, ela não pode ser jamais mudada e geralmente o adolescente, ou às vezes a própria família, acaba se cobrando muito nessa questão da escolha, né? Quando eu estava no Canadá, lá tinha um professor que trabalhou conosco na universidade, depois de fazer doutorado lá, o professor Marcos Balbinotti, e lá a gente estava estudando algumas coisas e se descobre hoje, através de algumas pesquisas, que essa questão de a gente poder escolher uma carreira, ela se dá normalmente até os 25 anos. E isso é uma mudança muito grande, né? E tem toda uma explicação por que isso dá até os 25 anos, mas isso a gente também vai poder conversar um pouquinho. Trabalhei muito tempo também com trabalhos voluntários, com jovens desempregados, em jovens em situação de risco, e aí a gente entende a importância do trabalho na saúde das pessoas, tá? O fato também de ter trabalhado numa escola durante 10 anos, é uma coisa que eu não tive essa experiência, assim, eu já era psicólogo, mas é muito interessante a gente poder acompanhar a criança pequena e a família desde a educação infantil até o ensino médio. Eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente ganha muito nesse sentido de poder ter um entendimento mais completo da pessoa. Às vezes em consultório, ou mesmo na universidade, às vezes o jovem que a gente nunca viu na vida aparece na nossa frente, depois de 2 ou 3 encontros, a gente depois não vê mais ele, a gente acaba perdendo um pouco isso, assim, da história dele, da expectativa da família, né? Eu queria falar um pouquinho para você sobre tempos desafiadores, que é o título da palestra, e hoje parece que essa questão do Covid-19, da pandemia, ela é uma coisa extremamente forte, e parece que só existiu isso como um desafio, tá? A gente tem que pensar que os cursos que vocês escolherem, que eu escolhi, que a Gênesis escolheu, que a psicologia, a administração, a RH, contábeis, outros cursos, normalmente são tempos desafiadores. Se a gente deixar antes do Covid-19, nós tínhamos um problema de desemprego muito alto no Brasil, nós tínhamos um problema de saúde pública muito sério no Brasil, nós temos um problema de desigualdade no país, que é uma coisa enorme, com o Covid-19 isso apareceu mais. Então, quando nós entramos no mercado de trabalho, nós vamos ter sempre tempos desafiadores, ou seja, para poder manter uma empresa trabalhando e poder dar qualidade de vida para os funcionários, ou de poder reter funcionários com talento dentro das empresas, que isso hoje é uma dificuldade muito grande, né? O que as empresas podem oferecer para poder manter os funcionários, e normalmente, às vezes, não é só uma questão de salário, às vezes tem muitas outras, às vezes tem coisas pequenas
que fazem o funcionário, às vezes, sair de uma empresa, né? A questão do trânsito, hoje, atualmente, né, estou morando em São Leopoldo, a questão do trânsito, hoje, muita gente trabalha em Porto Alegre, é um fator que, às vezes, as pessoas acabam trocando de trabalho para não poder enfrentar um trânsito, às vezes, já chegar estressado no trabalho. Então, mesmo que passando essa questão do Covid, que um pouco vai passar, ninguém sabe quanto tempo vai demorar, mas vai passar, sempre vai ter desafios. Talvez tenha alguns momentos que seja um pouco mais tranquilo, algumas coisas, mas sempre vai ter desafios. Seja uma questão de globalização, seja uma questão econômica, seja uma questão de mercado competitivo, a gente sempre vai ter uma questão de desafio. Mas eu acho que a gente também é importante a gente poder olhar para um outro lado que é um tempo de florescimento. Eu usei esse tempo de florescimento porque isso é um termo da psicologia positiva, que fala sobre as potencialidades das pessoas, sobre gratidão, resiliência, sobre engajamento, sobre relações saudáveis. E quis escolher esse sol, porque eu não sabia, eu pesquisei no site de vocês, o símbolo da Murialda é um sol, né, que tem a ver com a questão do conhecimento. Ao mesmo tempo que tem situações desafiadoras, independente da área da onde a gente atua, também tem coisas muito boas acontecendo, né? Se a gente for pensar hoje, as pessoas estão vivendo mais tempo, de um modo geral, as pessoas têm uma qualidade de vida, um conforto muito maior do que tinha há 50, 60 anos. Claro que existe pobreza ainda, mas tem. O acesso à saúde está atingindo mais pessoas, ainda está longe de ser o ideal, mas está. A questão das universidades, nunca teve tanta gente estudando, fazendo uma graduação, se for comparar isso a 15, 20 anos atrás. Hoje, muita gente está tendo acesso a fazer uma universidade, seja pública, seja particular, seja através de bolsa do ProUni. Então, ao mesmo tempo, no mundo do trabalho, que tem desafios e tem atividades que fazem a gente pensar diferente, também tem coisas muito boas acontecendo, né? Essa questão do próprio Covid-19, as pessoas se reinventando, as pessoas trabalhando de casa, as pessoas saindo de uma zona de conforto. Eu sei que isso é um pouco clichê a gente falar zona de conforto, mas o ser humano, todos nós, a gente tem muita dificuldade de fazer coisas diferentes. A gente quer economizar energia, o cérebro pede que a gente economize energia, e economizar energia é fazer sempre as mesmas coisas. Então, no momento que vocês tomam uma decisão de iniciar um curso de graduação, qualquer que seja o curso, vocês estão saindo da zona de conforto. Vocês estão apostando numa questão de um futuro melhor. Vocês estão apostando que com esse curso vai capacitar vocês e vocês poderão ter mais caminhos para poder buscar outros tipos de trabalho, de ter mais renda. Só que isso significa sair da zona de conforto, né? Fazer uma faculdade ou fazer algo novo é um momento de crise. Eu me lembro quando a gente chegou no Canadá, nós ficamos na parte francesa do Canadá. O Canadá tem 2 idiomas, né? Tem o inglês e tem o francês, nós ficamos na parte francesa. Nós fomos lá num primeiro momento para estudar francês, para depois poder fazer outros cursos. E eu me lembro, assim, da minha preocupação nas 2 primeiras semanas, porque a gente não falava nada de francês, nada de francês. Então, assim, pegar o ônibus, pedir informação, poder se movimentar, poder conhecer nós tivemos aula dentro da Universidade de Quebec lá, que é uma estrutura diferente da nossa, não é melhor ou pior, é diferente. Então, eu chegava em casa à noite, assim, eu chegava muito cansado, porque tu tem que estar muito atento a essas coisas, e a gente não conhece o prédio, a gente não conhece a estrutura física, a gente não sabe o nome das pessoas, as aulas todas elas em francês. E chega no momento que a gente pensa assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estava tão bem lá no Brasil, eu podia ficar lá fazendo as coisas, né? Só que passado esse momento,
a gente se dá conta de que se a gente aguenta esse primeiro momento, a gente dá conta do crescimento e de como a gente pode aprender nessas situações de mudança. Assim como fazer uma faculdade. Imagino que vocês, talvez no primeiro dia ou na primeira semana aí na universidade, vocês estavam talvez um pouco perdidos, se nunca tiveram a oportunidade de conhecer, não sabem o nome dos professores. Às vezes a gente estuda, sei lá, 10, 15 anos na mesma escola, conhece todo mundo e vai para um outro espaço, a gente precisa de um tempo para poder crescer. Depois, passado esse tempo inicial, a gente se acostuma com esse tempo inicial e a gente se sente mais fortalecido nisso, né? Isso tem a ver com uma questão de engajamento também, que a psicologia positiva fala, mas tem principalmente a ver com essa questão de mudança. A mudança, ela é muito importante, né? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, está ficando claro. Vocês, por favor, vão me dando um sinal, porque eu estou só vendo a minha tela, não estou vendo vocês, tá? Tá claro, pessoal? Tá tudo ok, professor. Bem tranquilo. Tá bom. Bom, o mundo mudou, o trabalho mudou, né? Hoje pode parecer uma coisa extremamente simples, vocês escolherem um curso, ou, por exemplo, se uma mulher quiser escolher um curso de fazer engenharia, ou fazer um curso técnico, hoje isso é muito tranquilo. Mas nem sempre foi assim. O trabalho mudou muito, né? Poder escolher uma profissão é uma coisa relativamente nova. O que se via há muitos anos atrás era a profissão que era do meu avô, ia ser do meu pai, ia ser minha, ia ser dos meus filhos, meus netos, e assim por diante. Depois de um momento, a gente conseguiu começar a escolher um pouquinho as coisas, mas era muito dividido o que era trabalho de homem e o que era trabalho de mulher, né? Se a gente pensar no momento que as mulheres começaram a trabalhar fora, normalmente acabavam sendo profissões muito ligadas, ou trabalho, ou atividade profissional, muito ligada às coisas, uma extensão da casa. Então, podia ser costureira, podia ser... Minha avó trabalhou um tempo como lavadeira, podia ser enfermeira, não podia ser médico, porque médico era a profissão de homem, né? Hoje, eu tive a oportunidade de experienciar isso. É muito interessante a gente entrar numa turma inicial, por exemplo, de um curso técnico, de uma informática, de uma engenharia, ainda basicamente, ainda é mais masculina. Mas às vezes, dependendo do curso, a gente vê 40%, 50% do curso ocupado por mulheres. Então, hoje, esse espaço de trabalho foi muito bem ocupado pelas mulheres, né? Se sabe, depois eu vou mostrar ali algumas coisas também, de que as mulheres estão estudando mais. Normalmente, as mulheres estudam mais. César, mas tem mais mulheres do que homens? Sim, mas a quantidade proporcional de mulheres que estão trabalhando ou estudando é muito maior que a dos homens. Eu fiz muito tempo, eu fazia trabalhos, às vezes à noite, ia dar palestra, ou ia fazer algum trabalho, assim, em escolas públicas da região, principalmente na área de calçado, aqui em Novo Hamburgo, Rolante, essas cidades menores, assim, e o pessoal trabalhava o dia inteiro em fábrica de calçado, que é um trabalho muito difícil, das 7 da manhã até as 6 da tarde, daí vão para casa, comem alguma coisa, tomam banho e vão para a aula. E o que a gente via é que 70% eram mulheres, que também trabalhavam com essa carga horária muito alta, mas que estavam ali estudando e se preparando, porque queriam depender delas, o que já era um pouco bem diferente da geração da minha avó, por exemplo, que as mulheres eram muito mais preparadas por uma questão de casamento. Não, casou, tem que preparar para casar, e que aí não tem mais nenhuma mudança, né? Então, o trabalho, ele mudou muito, só que com essas mudanças, também estão exigindo outras coisas nossas, né? Há 50 anos atrás, ou talvez nem tanto, talvez 30 anos atrás, se a gente fizesse um bom curso técnico, ou fizesse uma faculdade, ou escolhesse uma profissão, a gente estava tranquilo, a gente não precisaria muito mais estudo para se dar bem na vida, né? Porque não, as coisas não mudavam tanto,
tive tios meus que fizeram cursos técnicos de contabilidade, trabalharam a vida inteira com isso. Hoje, a gente fazer uma graduação, que é um passo extremamente importante e significativo, normalmente a gente já sabe que a graduação é o primeiro passo e que a gente vai ter que fazer outras coisas para a gente poder ir se aperfeiçoando. A graduação é um passo extremamente significativo e importante. Ah, César, mas eu estou me esforçando aqui, eu trabalho o dia inteiro, estou estudando de noite para poder pagar a minha faculdade, está dizendo que eu vou ter que estudar mais? Sim, vão ter que estudar mais. Não estou dizendo fazer outra graduação ou fazer uma pós, mas fazer cursos ou dentro da área ou fora da área, no sentido de poder desenvolver outras habilidades, de poder ser criativo, isso é muito importante, né? Então, hoje, apenas a graduação, ela não é uma garantia de que a gente vai conseguir muito sucesso na nossa carreira. A graduação é extremamente importante, mas a gente precisa se dar conta de que nós precisamos também estar sempre prontos a poder aprender mais, a poder pensar mais, né? E aí vem uma questão, né? O que eu posso fazer de forma positiva nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de crise, né? Esse momento de pandemia? Claro, existe uma coisa de a gente poder ter confiança de que isso vai passar, que nós já passamos por outras crises, né? A gente também precisa, a gente pode ter uma postura um pouco mais negativa e dizendo que a gente não vai conseguir sair disto e que o mundo é assim mesmo e que a gente fica esperando uma coisa mais mágica, né? Mas também a gente pode aproveitar esse momento, como muitas pessoas estão fazendo, de poder estar estudando mais, de poder retomar questões de estudo. Bom, não posso fazer um curso presencial, bom, mas tem ótimos cursos online. Hoje as universidades, os cursos também estão disponibilizando essa questão online, isso há muito tempo atrás não tinha, né? Nós enfrentamos isso no Canadá, nós estávamos fazendo um curso lá presencial de francês, que é a referência, é tipo Instituto de Idiomas dentro da universidade, e quando veio a pandemia, o curso foi praticamente suspenso, porque eles não têm a prática online EAD. Os cursos de graduação têm, mas o curso de francês não tinha. E aí o curso foi suspenso, e agora eu até recebi um e-mail ontem dizendo que vai ter agora o curso online, porque também não é muito fácil transformar, às vezes, essa experiência presencial numa questão EAD. Então, o que a gente pode fazer de forma positiva? Primeiro é continuar estudando, continuar acreditando de que isso vai melhorar, poder aproveitar esse tempo, né? Às vezes as pessoas também acabam ficando muito fechadas e só escutando notícias que as coisas vão piorar, e aí a gente tem que pensar que tem um outro lado também. Assim como tem muita gente que tá infelizmente falecendo, também tem muita gente que está se recuperando, as pessoas estão pensando numa questão relacional com mais qualidade, né? As famílias estão tentando descobrir formas de poder aproveitar esse tempo, e isso só é possível porque a gente está vivendo um momento de crise. E não existe uma receita para que tem que fazer isso, que isso vai funcionar. Estava conversando com uma colega minha que tem 3 filhos, é psicóloga, ela dizendo, a dificuldade que é ficar, às vezes, né, com os filhos dentro de casa, no sentido de poder dar qualidade para eles, de poder, às vezes, querem sair. Isso são coisas que a gente está enfrentando, né? Os pais quem tem filhos também em idade escolar, também estão enfrentando esse desafio de poder ajudar os filhos nas aulas online. Então, são coisas que estão acontecendo e que ninguém previa que isso fosse acontecer, né? Aqui a gente fala de aprendizagem contínua, no sentido de a gente poder ser um profissional mais capacitado e um profissional que se conhece melhor, uma questão de autoconhecimento,
né? Isso aí depois a gente vai falar um pouquinho também. Quem trabalha com RH, eu trabalhei 5 anos numa empresa, na parte de RH, na parte de seleção, avaliação de acidentes e melhorias. A gente falava uma expressão que acho que vocês devem conhecer, né, de que assim, a gente contrata pelo currículo e a gente demite pelo comportamento, né? Então, eu acho que o RH, cada vez mais junto com a psicologia, com a administração, tem um grande desafio de poder olhar além do currículo. O currículo é importante? É. Mas que outros fatores são importantes a gente poder ver numa entrevista para ver se esse funcionário vai agregar valor à empresa, se o que a empresa oferece, de alguma forma, isso também é condizente com o que o funcionário está querendo, de que maneira nós podemos manter esse funcionário motivado, com vontade de trabalhar e desafios e que possa ter um reconhecimento também do trabalho. E isso, uma das únicas formas é a gente ter uma aprendizagem contínua. A aprendizagem contínua pode ser desde uma graduação, de pós, de cursos às vezes tem cursos muito rápidos que as universidades oferecem, cursos muito interessantes, né? Às vezes tem cursos que são completamente fora da área e as pessoas fazem no sentido de poder se descobrir em outras coisas, de poder sair da famosa zona de conforto. Então, essa aprendizagem contínua, independente qual seja o ramo, ela é muito importante. Aquele funcionário que faz uma atividade repetitiva, que faz sempre a mesma coisa, que não tem possibilidade de crescimento, que isso está fadado a terminar isso. Cada vez mais as pessoas vão precisar estar atentas a uma questão relacional, uma questão de poder ouvir e conviver com diferenças, porque isso é muito difícil, né? A gente já vê, às vezes, dentro da faculdade, dificuldades dentro disso, mas essa questão da aprendizagem contínua, isso é extremamente importante. E hoje, com a questão online, a gente consegue ver, às vezes, mesmo dentro da nossa cidade, tem muitos cursos, às vezes um final de semana, às vezes 8 horas, às vezes presencial ou online, que de alguma forma pode nos ajudar no trabalho, né? Já acompanhei pessoas, por exemplo, que às vezes eram excelentes profissionais e tinham muita dificuldade em poder se expor numa reunião, com medo de se expor mesmo, porque isso é uma dificuldade. E aí foram fazer um curso de teatro, foram fazer um curso de oratória e coisa, e de alguma forma isso ajudou as pessoas, não a se tornarem extrovertidas, mas se tornarem pessoas que podem exercitar isso e de poder fazer isso de uma forma tranquila, né? Outro desafio, que não é um desafio só de agora, é um desafio já tem há mais tempo, é de que maneira a gente pode manter a nossa saúde mental e equilibrar uma vida pessoal e uma vida profissional, tá? Aqui tem quis pegar essa foto de uma mulher, né, que normalmente representa bem isso, né, embora também a questão masculina hoje também tem homens também que às vezes estão mantendo filhos. Primeira coisa, nós somos uma única pessoa, né? Aquele ditado que as pessoas falam, quando eu chego em casa, eu deixo meus problemas do trabalho em casa, ou estou chateado, tive alguma discussão na minha vida familiar, eu chego no trabalho, isso eu boto dentro de uma gaveta, isso não... Em primeiro lugar, a gente não é esquizofrênico, né? Nós somos o mesmo protagonista da história da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Nós somos a mesma pessoa. Se a gente vai para o trabalho com uma situação mal resolvida na vida pessoal, tivemos alguma discussão, se incomodamos com o filho, estragou o carro, deu algum problema, é óbvio que isso vai para a vida profissional também. A gente não consegue separar isso tão bem, né? E vice-versa. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em que maneira vão manter o seu emprego, né? Porque as pessoas, no momento, está ocorrendo mais demissões que contratações, e isso afeta diretamente a vida pessoal, né?
Então, de que maneira eu posso equilibrar uma vida pessoal e uma vida profissional? E até porque a vida pessoal e profissional, hoje, com a questão do celular, ela está muito integrada, né? Eu me lembro quando eu vou fazer trabalhos em escola, e às vezes acontece uma coisa em sala de aula, no terceiro período, e na hora do intervalo, às vezes, acontecia de o pai ou a mãe ligar para a gente, e a gente nem estava sabendo o que tinha acontecido, porque o filho já mandou um WhatsApp, porque teve uma discussão com a professora. Então as coisas estão muito interligadas. Às vezes a gente está em casa, principalmente quem é professor, já está respondendo e-mail, já está respondendo WhatsApp, já está vendo outras coisas. Essa vida pessoal e profissional, ela está muito misturada. A vida pessoal não termina necessariamente às 18 horas, né, a profissional. Às vezes de noite a gente acorda, por exemplo, geralmente também quem às vezes trabalha com psicologia clínica, eu trabalhei um bom tempo com isso, e está atendendo um paciente que tem, sei lá, algum risco de suicídio, alguma coisa muito séria, às vezes a pessoa vai te ligar 4 horas da manhã, que quando as coisas apertam, então diz, não vou atender porque não é horário de atender. Aí tem uma vida que é superior a isso, né, é o bem maior. Não é fácil a gente poder lidar com essas duas coisas, né? O que a gente tem que tentar fazer, isso é extremamente difícil, é tentar, se a gente estar no trabalho, tentar estar o máximo possível presente dentro da situação do trabalho. Se eu estou numa vida pessoal, se eu estou num almoço de família, se eu estou em férias, tentar o máximo possível estar ligado a esse momento, né? Hoje em dia é muito comum, às vezes a gente está assistindo uma live, por mais que a gente goste da live ou não, a gente está mexendo no celular, a gente está vendo Face, a gente está dando alguma orientação, às vezes parece que a gente está de corpo presente ali, mas parece que a gente está sempre em algum outro lugar, né? Se eu estou trabalhando, já estou pensando uma coisa de casa, se eu estou em casa, estou pensando uma coisa de trabalho. Isso às vezes é um pouco angustiante e pode dar muito uma questão de ansiedade também nas pessoas. Então, na medida do possível, se eu estou fazendo alguma coisa, tentar estar de corpo e alma nessa atividade, para que eu possa estar mais inteiro dentro dessa atividade. Se as pessoas conseguem fazer isso durante 10 minutos, é 10 minutos. Se as pessoas conseguem fazer isso durante meia hora, é meia hora. Se a pessoa consegue fazer isso durante mais tempo, mas isso é um treino, as pessoas não nascem com isso, né? Hoje também a própria questão da quantidade de grupos que a gente participa no WhatsApp, assim, ao mesmo tempo que a gente se mantém informado, mas também como isso nos rouba tempo, né? Porque a gente está sempre, quando entra um sinal de uma mensagem, parece que está sempre uma coisa de família, uma coisa mais importante. Às vezes é uma piada e coisa, e a gente acaba perdendo muito tempo, né? Mas quem deve dar o limite para isso sempre é a gente, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida pessoal e pela nossa vida profissional. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais adiante também. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Eu vou tomar uma aguinha aqui. Tá claro? Estou indo muito rápido. Por favor, me deem um retorno. Professor, o pessoal está colocando no chat que está tudo tranquilo. Ótimo. Tá. Então tá bom. Eu acredito que hoje em dia, apesar de ter evoluído muito questões técnicas e acesso à educação, eu acredito que hoje a questão comportamental dentro do mundo do trabalho é uma das coisas mais difíceis para todos nós, né? A gente sempre trabalhei muito tempo também lendo currículos, assim, e sempre tem as pessoas colocam assim, sou proativo, visto a camiseta e trabalho muito bem em equipe, né? Na verdade, trabalhar em equipe, pessoal, é uma das coisas mais difíceis que existem. O que a gente acaba fazendo, muitas vezes, é fragmentando um trabalho, e aí o pessoal da administração pode me ajudar, assim, parece aquelas coisas de Taylor e Fayol, né, do início de 1900, lá, 1920, a gente acaba fragmentando muito esse trabalho, né? Vou dar um exemplo bem simples, assim, e vocês, por favor, depois me digam se isso acontece ou não, né? Um professor
de um curso dar um trabalho em grupo para ser apresentado daqui a 2 semanas, né? Normalmente, a gente acaba dividindo esse trabalho. Não, vamos pedir para a Gênesis lá, que fala bem em público, apresentar o trabalho. Vamos pedir para a professora Magda lá, que é muito organizada, fazer tal coisa. Ah, eu tenho uma boa impressora, eu faço isso. Ah, eu tenho mais tempo, eu faço isso. E chega no dia da apresentação, se falta uma das pessoas do grupo, normalmente todo o grupo se desorganiza, porque a gente está esperando aquela pessoa para poder fazer a parte dela e que eu sou responsável apenas por uma pequena parte. Trabalhar em grupo é difícil porque significa, primeiro, que eu tenho que ter uma ideia de tudo que está acontecendo, eu posso ter uma responsabilidade maior sobre algumas coisas, mas se isso não acontece, eu tenho que dar conta dentro daquilo que está previsto. E, principalmente, o que é muito difícil a gente é muito intolerante, de um modo geral, de trabalhar com pessoas diferentes. A gente quer trabalhar com pessoas, às vezes, são muito parecidas com a gente, né? Ah, mas eu não vou trabalhar com o fulano, porque o fulano, ele não me cumprimenta. Ah, mas eu não vou fazer o trabalho com tal pessoa, porque ele é uma pessoa que ele é mais agressivo. Ah, não vou fazer o trabalho porque ele não entrega, ele chega atrasado. Num curso de faculdade, a gente pode estar um pouco mais protegido com isso. Pô, não tenho fulano, mas tem outra pessoa que eu posso fazer o trabalho. Mas num trabalho, no momento que a gente entra no mundo do trabalho, ou mesmo na questão dos estágios, a gente não pode escolher com quem a gente vai trabalhar. E muitas vezes nós vamos trabalhar com pessoas extremamente difíceis. E muitas vezes nós vamos ser essas pessoas muito difíceis para os outros, né? Então, se a gente pode já ir treinando, se a gente pode experienciando isso, por exemplo, dentro de um curso de faculdade, bom, eu sempre fiz trabalho com 5 ou 6 pessoas que eu conheço muito bem, mas por que eu não posso fazer trabalho com outras pessoas? Por que eu não posso me aproximar? Bom, mas será que o fulano é tão difícil assim? Porque se a gente pode fazer isso dentro de um ambiente que a gente está mais protegido, no sentido de orientação, de professor, de respeitando, isso a gente acaba naturalmente levando isto por uma questão do trabalho. E hoje, as pessoas não querem alguém só tecnicamente brilhantes, as pessoas querem alguém que saiba trabalhar em grupo. Pessoas que, quando são questionadas numa questão técnica, que muitas vezes, eu já tive a oportunidade de trabalhar com gente extremamente brilhante dentro da minha área de psicologia, só que às vezes, se tu questiona algumas coisas, as pessoas levam isso para um grau de ofensa muito alto. E fica muito difícil trabalhar com essas pessoas. E hoje as pessoas querem trabalhar com pessoas que a gente possa discutir as coisas tecnicamente, que a gente possa argumentar as coisas, e principalmente que a gente também possa ser argumentado dentro disso, né? Tem um livro que ele é muito interessante, mas no Brasil ele ficou com um título assim, ele ficou um título muito estranho, e foi escrito por um escritor que foi consultor da Renault, na verdade, na França, que é Christian Morel, que é Erros Absurdos, Decisões Radicais, e ele fala justamente sobre isso, assim, ele analisou grandes erros que aconteceram em grupos extremamente inteligentes, e a conclusão que ele chega é justamente sobre isso, a dificuldade de poder lidar com o diferente, né? E ele dá um exemplo muito bem detalhado do acidente que aconteceu com um ônibus espacial, a Challenger, que explodiu em 87, que matou todo mundo no lançamento, e quando ele começa a investigar as coisas, ele diz assim, olha, o que faltou nesse grupo lá dos engenheiros e da NASA, que eram as pessoas mais inteligentes do mundo, e era um grupo, sei lá, de mais de 100 pessoas, o que faltou nesse grupo é ter alguém pessimista. Só tinha gente otimista dizendo que ia dar tudo certo e na verdade, desde o início do projeto já tinha alguns problemas, principalmente problemas de temperatura, não podia estar um dia muito frio, e estava frio,
e ninguém levou isso em consideração. Então, quando a gente está num grupo, e geralmente tem alguém que fala assim, mas isso não vai dar certo, a tendência é a gente olhar para essa pessoa de uma forma meio atravessada, mas ele está querendo que dê errado. Às vezes não está querendo dar errado, às vezes essa pessoa está dizendo, olha, talvez a gente tenha que pensar melhor num plano B, ou a gente tem que pensar melhor em outras coisas, né? Numa época eu trabalhei numa escola, só um pequeno exemplo, assim, era comum fazer sábado ter o dia da família. Tinha isso 2 ou 3 vezes por ano, e às vezes, eu me lembro que a gente estava em julho organizando um dia da família para final de setembro, num sábado. E aí, quando eu vi, 90% das atividades eram no pátio da escola. E aí, eu e uma outra professora, nós falamos, bom, mas e se chover, né? Como é que nós vamos fazer isto, né? Como é que nós vamos resolver isto, né? E aí nós tínhamos uma diretora, que uma era bem pé no chão, a outra dizia, não, mas não vai chover, vai ser um dia bom. Como é que a gente pode garantir que em 2 meses adiante vai fazer um dia bom ou não, né? O que seria uma forma de poder pensar, bom, a gente pode pensar nisso, 90% a gente deixa as atividades como está, e se chover, a gente tem um cronograma que vai fazer tal coisa. E no dia choveu, e aí o pessoal ficou bem atrapalhado, não sabia o que fazer, porque daí tu não vai pensar quando as coisas estão acontecendo, isso é muito mais difícil, né? Então, essa questão comportamental, a gente poder investigar um pouco isso numa entrevista de emprego, isso é extremamente importante. E às vezes a gente acaba dando muita luz só para o currículo, né? Às vezes o currículo, ele é muito formatado, e a pessoa não pode falar muito dela. Às vezes fala de uma questão mais acadêmica, ou de uma questão profissional, mas de poder entender o que a pessoa busca num trabalho. Eu, quando trabalhei em empresa, muitas vezes a gente entrevistava pessoas para alguns cargos lá, as pessoas vinham com o currículo e com o histórico, que é importante, é muito importante, mas eu gostava de perguntar para a pessoa assim, bom, mas o que tu fez em termos de estágio não remunerado, que outros cursos que tu fez, de poder entender um pouco esse jeito da pessoa, porque senão a gente investiga só a questão profissional e a gente deixa de outro lado a vida pessoal, que também é muito importante. A gente tem que levar essas coisas em consideração, tá? Aqui eu tinha feito uma coisa sobre a questão dessa transição do ensino médio para o ensino superior, mas isso aqui não é o mais importante, tá? Eu queria só colocar aqui, alguém queria fazer, acho que alguém abriu o microfone, quer fazer alguma pergunta? Professor, eu gostaria de lhe colocar 3 considerações que foram feitas no chat. Uma da nossa aluna Vitória, que ela é a acadêmica do curso de psicologia, onde ela comenta sobre a questão do trabalho em equipe, que o senhor comentou, né? Ela comenta que espírito de equipe é a característica mais difícil do humano e, atualmente, as demissões ocorrem por questões comportamentais e não pela falta de qualificação ou graduação, concordando com o que o senhor colocou. Sim. Também temos o seu Davi Ballerini, que é nosso delegado do CRA, da seccional aqui de Caxias do Sul, o Conselho Regional de Administração, Conselho da Administração aqui da sede em Caxias, também participando conosco, boa noite. E ele, então, comenta também que realmente a parte da vida privada vai ao trabalho e parte da empresa vai para casa, não existe interrupção imediata. Quem conseguir fazer isso, isso já extrapola, né, as questões do mercado. Sim. E a questão da Flávia também, que trabalha em grupo, é você sozinha levando todas as pessoas, e nesse caso, levando todas as pessoas nas costas, entre parênteses, né? Você acaba perdendo os cabelos. Sim. Perder cabelos eu entendo disso, né? Mas é muito difícil, né? É muito difícil, mas ao mesmo tempo, essa questão de trabalhar em grupo, isso eu acho que é uma coisa que, infelizmente, a gente trabalha muito pouco, tanto com os filhos como na escola, né? De que maneira a gente pode
ajudar isso, né? E aí eu trago um outro dado, assim, porque no tempo que eu trabalhei na universidade, foi durante quase 30 anos, teve um período que a gente também atendia alunos, assim, se tivesse alguma dificuldade, a gente fazia 4 ou 5 entrevistas, ou encaminhava, ou se resolvia, e uma coisa que chamava atenção, independente do curso do aluno, e às vezes cursos de psicologia, direito, a dificuldade que os alunos têm, de um modo geral, de poder apresentar trabalhos em sala de aula, né? E às vezes alunos, assim, que a gente percebia que preparava muito bem o trabalho, que tinha conhecimento, mas que chegava na hora, dava um branco e que não conseguia apresentar. Às vezes o desespero dos alunos que nos procuravam, quando tem a banca de trabalho de conclusão, que tem que apresentar para os professores ali. Só que isso é uma coisa que a gente pode ir ajudando os alunos no decorrer da sua vida escolar, né? O que a gente tentava numa escola que eu trabalhei, e outras escolas também tentam, por exemplo, às vezes são coisas pequenas, né? Às vezes eles faziam isso com os pequenos, assim, de primeiro, segundo, terceiro ano, de pedir para o aluno corrigir o tema no quadro, que isso já é um desespero, né? Mas no momento que a gente começa a incentivar os alunos a fazerem isso, e de alguma forma a gente está ajudando os alunos a poder lidar com uma situação onde eles estão sendo observados e poder lidar com pressão, eles chegam numa faculdade muito mais tranquilos, né? E se engana, às vezes, quem acha que aluno, por exemplo, da psicologia ou do direito, às vezes tem muita facilidade em falar, às vezes não tem. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade em falar. E que às vezes podem desenvolver isso dentro de uma graduação, né? Então, a importância de fazer o diferente, né? Por exemplo, desse trabalho de grupo. Se sempre sou eu que vou fazer a formatação do trabalho, e eu sou reconhecido por fazer uma boa formatação e botar dentro das normas da BNT ou de outras normas, por que eu também não me permito, assim, bom, eu sou bom nisso, mas por que eu não me permito, num próximo trabalho de grupo, pedir para uma outra pessoa fazer isso e eu vou tentar falar lá na frente, mesmo que seja difícil, né? Porque isso é treino, e treino significa experiência, e experiência significa que às vezes a primeira vez é muito difícil, a segunda também a terceira, a quarta, até que de repente a gente começa a se dar conta de que a gente é capaz de poder lidar com essas situações, né? Então, isso é treino. E eu acho que se a pessoa percebe que isso tem que ser trabalhado, é melhor que a gente comece a experienciar isso dentro de uma faculdade que vai experienciar isso no mundo do trabalho. Porque, às vezes, no mundo do trabalho, às vezes, as empresas não têm tanta paciência com gente assim, né? Ou então, num momento de reorganização ou de demissões, às vezes, essas pessoas acabam sendo demitidas, são pessoas muito difíceis, né? Acabam sendo demitidas porque elas não, às vezes, elas têm muita facilidade em falar sobre os outros, só que quando são questionadas, elas não aguentam e levam isso sempre ao lado pessoal. Então, o lado comportamental, ele é fundamental para uma questão profissional, né? E, às vezes, as pessoas perdem oportunidades de trabalho, às vezes, eu já acompanhei isso, às vezes tem pessoas que têm tudo para subir, assim, eu ser promovido dentro da empresa, ou para um cargo de diretor, ou alguma coisa, às vezes a pessoa tem uma qualificação, tem uma questão acadêmica, tem um monte de coisa, e as pessoas têm medo de um lado comportamental. Não, o cara é muito bom tecnicamente, mas será que quando alguém for reclamar, será que quando alguém ele vai conseguir segurar isso, não vai levar para o lado pessoal? E realmente, às vezes, leva para o lado pessoal. Então, essa questão comportamental, eu acho que uma das grandes dificuldades hoje das empresas é poder lidar com isso, independente do grau de instrução da pessoa. Às vezes, quando a pessoa também tem muito conhecimento, tem um currículo muito bom, às vezes as pessoas também são muito sensíveis a algumas coisas, né? E o que é uma pena, porque às vezes a pessoa trabalhando um pouco isso, a pessoa ia unir um lado profissional, um lado comportamental, e a pessoa poderia ir muito mais adiante, né? Poderia fazer muito mais coisas, né? Não sei se era dentro disso que vocês estavam fazendo essas colocações, a Vitória, a Flávia e o delegado ali.
Acredito que sim, professor. Até tem outras informações aqui no chat que o pessoal está colocando. A Prof. Gênesis até ressalta, corrobora com a sua fala, onde aqui ela comenta que na faculdade a gente tem muito dessa demanda, né? E por ansiedade, muitas vezes, então, uma questão de, algumas vezes a gente se depara com pessoas que têm muito conhecimento, mas por falta de habilidade em se expressar em público, acabam entrando nesse momento ansiogênico, né? Sim. Além Sim. disso, a professora Ana Rita também comenta que temos que continuar dentro do ensino superior, da instituição, com esse trabalho de desenvolvimento da oratória dos acadêmicos, pois ela hoje é uma parte indispensável e fundamental na atuação profissional. Sim. Além disso, perdão. Não, por favor. Além disso, nós temos a nossa acadêmica Eva também, que comenta que a questão do nervosismo torna-se um agravante na hora da apresentação dos trabalhos, e a questão da folha em branco ou do branco no momento também acontece, né? Sim, isso acontece, só que às vezes passa uma ideia de que a pessoa nasce com um dom, né? Parece uma coisa mais divina, assim, eu nasci com um dom para isso, e ou eu tenho ou não tenho. E na verdade isso é experiência, poder experienciar essas coisas. Eu fiz quase toda a minha formação em escola pública, e eu tive um grande amigo meu, ele era 2 anos mais velho, e o sonho dele era fazer medicina. E depois ele passou numa universidade federal e foi fazer. E ele comenta, né, hoje ele é um excelente médico, assim, mas ele trabalha na área mais de pesquisa. Ele disse que a primeira vez que ele foi assistir uma cirurgia, ele desmaiou. A segunda vez ele passou mal, não sei o quê, e as pessoas, mas não vai ser um bom médico. Para ser um bom médico não precisa olhar uma cirurgia e adorar aquilo, porque é uma situação nova. Então, às vezes, mesmo sendo um excelente profissional, numa situação que ele está querendo estar lá, também não é muito fácil, né? Não, tem que ir no hospital, se eu me sentir bem, eu vou ser médico. Isso pode ser um indicativo ou não, né? Então, é importante que vocês possam experienciar essas coisas dentro da universidade. E se vocês, estou dizendo vocês, mas isso é para qualquer pessoa, se a gente vai esperar um momento ideal para uma apresentação, não, eu vou esperar um momento que eu estiver fazendo poucas cadeiras, eu vou esperar um momento que eu estiver melhor financeiramente, eu vou esperar um momento que eu estiver mais avançado no curso, eu vou esperar um momento que eu me sinta mais à vontade com o professor, esse momento nunca vai vir, né? No sentido, assim, às vezes a gente tem que ser um pouco mais impulsivo nessas horas e poder se experimentar. Bom, mas eu fui lá e não foi o que eu estava esperando. Bom, mas o fato de já tentado uma primeira vez já é um grande passo. Se não atingiu ainda o objetivo, isso é uma outra coisa, mas é um passo extremamente importante, né? Porque não adianta só a teoria. As pessoas podem ler, tem coisas que ajudam muito, controle da respiração, meditação, mas chega um momento que a pessoa vai ter que apresentar. Né? E a gente conhece isso, né? Quem vive no mundo acadêmico, assim, às vezes a gente vê pessoas brilhantes e às vezes quando vão apresentam um trabalho ou lendo, ou um trabalho que é muito difícil, assim, que não prende a atenção das pessoas, né? Porque para ler já é bem fácil. Né? E César, se tu me permite, bem interessante uma colocação da Flávia. Ela coloca assim no chat, né? Que ela é guia de turismo, né? Em São Paulo, e ela consegue se comunicar muito bem no seu trabalho, né? Ela fala com as pessoas, enfim, ela tem muitas informações que ela precisa passar e é tudo tranquilo. Porém, quando ela está no ambiente de faculdade, ela tem vontade de sair correndo apresentar o trabalho, né? É interessante essa colocação da Flávia. Sim, mas isso é uma questão da psicologia, né? Às vezes as pessoas, fazendo uma comparação, às vezes as pessoas podem ser extremamente empreendedoras no trabalho, de tomar iniciativa e de ter liderança, e às vezes na vida pessoal não ter isso, né? Ou ter mais dificuldade.
Às vezes as pessoas podem se comunicar muito bem em casa e no trabalho ter mais dificuldade. O importante é ela estar conseguindo fazer isso num espaço. A questão é de saber achar uma forma que ela se sinta um pouco mais confortável e tentar isso dentro da faculdade. E às vezes tem muito uma questão de confiança, de uma questão de autoestima, que também é uma questão também que interfere muito numa questão profissional, que a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas é uma coisa também muito importante, né? E César, tem uma colocação também bem legal do Anderson Rodrigues. Ele faz parte do RH de uma empresa e ele diz que é muito importante essa análise pessoal, da vida pessoal da pessoa. Comportamental e do envolvimento da pessoa com a área desejada, né? Que isso tudo deveria já estar na entrevista. E isso evitaria muitos atritos futuros e demissões precoces, se fosse investigado já no começo, né? Lá na seleção mesmo de pessoas. Né? Não só olhar o currículo mesmo, como tu falaste. Desculpa, como é que é o nome do aluno que colocou isso? É o Anderson Rodrigues. Muito, muito legal essa tua colocação, Anderson. O que eu noto muitas vezes numa entrevista de seleção de trabalho, numa entrevista pessoal, o problema, às vezes, o candidato está tão nervoso que ele não pergunta nada sobre a empresa, né? Ele tem medo de perguntar. E a gente tem que pensar que uma seleção, ela é dos dois lados. Assim como a empresa está escolhendo alguém, o funcionário também tem que ver se o que a empresa está oferecendo, isso vai ajudar ele, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo, assim, de perguntar a questão de salário, questão de horários, porque acham que se perguntar isso vão estar sendo agressivos, vão estar sendo inconvenientes, e, na verdade, as pessoas têm que saber onde é que vão trabalhar, né? As pessoas têm que saber o horário onde vão trabalhar, as pessoas têm que saber a questão de carga horária. Às vezes por coisas muito pequenas, às vezes o candidato ele não fica depois de contratado, né? Ou às vezes a empresa não fala, por exemplo, um candidato, diz assim, olha, o trabalho é até às 6, mas eventualmente tem que ficar até às 7 da noite. E a pessoa começa a trabalhar e tem que sair dali, pegar o filho numa creche, numa escola, e aí dá problema. Diz, não, mas ninguém me falou que tinha que ficar um pouco mais, porque eu não tenho onde deixar meu filho, alguma coisa assim. Então, essas pequenas coisas não são coisas grandiosas, são extremamente importantes, né? Se o funcionário tem que ficar um tempo a mais depois do horário, tem que dizer isso numa entrevista de emprego. Tem que dizer, olha, possivelmente, se for contratado, nós vamos precisar de alguém que fica um pouco mais dentro do horário. Como é que é isso na tua vida pessoal? Tu tem alguém, tu tem filho pequeno, tem que... Às vezes tinha gente que, às vezes, acabava desistindo de estudar à noite, porque todo dia a empresa pedia para ficar mais tarde, às vezes a pessoa também queria estudar, e isso também é complicado. Então, quanto mais claro for essa comunicação do que a empresa oferece e do jeito do candidato, isso elimina bastante uma questão de encerramento de contrato. Às vezes a pessoa fica 6 meses, fica 1 ano e a pessoa vai embora, né? Verdade. Temos uma colocação também do seu Davi. Ele colocou assim: durante a academia, um excelente estágio é participar do diretório acadêmico, onde há divergências, mas, no entanto, existe compromisso. Mesmo diante de divergências, as ações têm que ser implementadas. Então, isso faz com que os alunos, os acadêmicos, eles tenham que resolver, né, conflitos entre eles, entre a equipe, para um bem maior. E é exatamente isso que acontece, né, no nosso trabalho. Então, bem interessante a posição do Davi, dizendo, né, que quem tem a oportunidade, né, pessoal, participar aí, muitos alunos nossos participam já dos DAs, dos DCS, né, bem interessante. Isso é fundamental, né? A gente vai ver, por exemplo, dentro das redes sociais, assim, hoje em dia, pessoas maduras, adultas, acabam bloqueando pessoas que pensam diferente politicamente, ou da briga entre família. Então, poder lidar com a divergência, entender que eu simpatizo mais com essa abordagem ou com aquela abordagem, isso não é problema nenhum.
O que é problemático é quando a gente acha que a nossa abordagem é a única que vai dar conta de todas as explicações que existem, né, sobre tal assunto. E a política, ou o diretor acadêmico, é um espaço excelente para se fazer isso. Mais alguma pergunta? Alguma colocação? A Prof. Nureif, nossa coordenadora do curso de pedagogia, ela diz, né, ela destaca realmente a importância das relações interpessoais no mundo do trabalho. A Vitória, novamente, coloca que as questões emocionais realmente intervêm no momento da apresentação, né, que mexe com o nosso sistema nervoso. E a Nadine falou que adora a palavra treino, pois se encaixa em todas as profissões, né? Estudo, e treino. Nossa professora de educação física, ela já fez um link com o treino das atividades físicas também, com certeza. E a nossa Vivian, nossa psicóloga organizacional da Escola Murial e também nossa professora do curso de Psicologia e Pedagogia, a Vivian diz, contratar é uma ação muito complexa, avaliar o candidato e casar com os valores da empresa, super importante, realmente importante. Sim, isso é extremamente, não é fácil fazer isso, né? Eu acho que poder colocar mais pessoas que podem ajudar dentro desse processo, acho que isso é extremamente importante. Às vezes, infelizmente, acontece algumas coisas assim que às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, normalmente quando eu fazia a seleção na empresa que eu trabalhava, é óbvio que o candidato vai chegar bem educado, vai chegar no horário, vai tentar impressionar, né, dizendo que é uma boa pessoa, e às vezes quando a gente vai conversar com o pessoal da recepção, esse futuro candidato foi extremamente mal educado, não agiu de acordo, faltou com respeito. Então as pessoas tentam impressionar muito numa entrevista, e é importante que a gente possa entender que as pessoas, além desse lado de tentar impressionar, as pessoas também vão ter dificuldades, assim como a gente também tem dificuldades, né? Então, a gente poder casar essas coisas, né, ver questão de valores, né, isso também mudou muito na questão do trabalho. Por exemplo, as pessoas, há alguns anos atrás, as pessoas entravam numa empresa e praticamente se aposentavam dentro da mesma empresa. Hoje está cada vez mais raro, dependendo da área de atuação. Hoje tem, por exemplo, se pegar isso são dados que tem da área de informática, na área de informática já está previsto dentro do trabalho, as pessoas têm um momento de estar em uma situação de desemprego, sem um trabalho formal. Então, às vezes tem momentos que a pessoa ganha muito dinheiro, depois passa 6 meses sem trabalho, depois vai trabalhar em outras coisas, né? Então, isso de a gente entrar numa empresa e ter uma carreira linear dentro da empresa, como acontecia antes, né, a gente escutava muito, o fulano entrou numa função super simples lá de contínuo, né, que seria um auxiliar administrativo e terminou como presidente da empresa, o diretor. Isso é cada vez mais raro. Hoje as pessoas, tem alguns estudos que apontam que até a pessoa se aposentar, se um dia se aposentar, vai trabalhar entre 7, 8, 9 empresas, né. Tem pessoas que às vezes gostam disso. Uma vez nós fomos fazer um trabalho numa universidade em Santa Catarina, e a pessoa que nos recebeu lá, uma pessoa com 35 anos, e disse assim, mas eu estou nessa empresa há 3 anos, aqui nessa universidade, e foi o lugar que eu mais trabalhei na minha vida, em termos de tempo corrido. Daí tinha morado um tempo fora, depois voltou, trabalhou com outras coisas, porque o mundo está muito maleável, né? Hoje, às vezes, as pessoas se descobrem professor, às vezes mais tarde. Muitas vezes a pessoa faz um curso numa área técnica, faz uma contabilidade, aí se descobre, gosta de ensinar os outros, aí vai fazer um mestrado, depois vai ser contador durante o dia, dar aula numa faculdade à noite. Então, e às vezes a gente vai conversar com essas pessoas e necessariamente não quer dizer que a pessoa desde pequena pensava em ser professora. Às vezes a pessoa se descobriu ser professora ou ser uma outra atividade. E que isso pode acontecer, às vezes com 20, com 30, com 40, com 50 anos, isso pode acontecer. Então, essas coisas de a gente poder saber de que as coisas estão mudando mais rápido.
e a gente poder se adaptar a essas mudanças, sem perder também os nossos valores, né, uma questão ética também, e sendo coerente com o nosso jeito, eu acho que isso é um dos grandes segredos da questão da carreira, né, quanto mais a gente consegue ser flexível nisso, mais a gente tem uma chance de se tornar empregável, né, seja numa empresa ou seja mesmo numa questão às vezes autônoma ou com alguma consultoria, alguma coisa assim, né? Dentro da área de educação, por exemplo, poder pensar em educação online há, sei lá, 10 anos atrás era quase um absurdo, né? Assim, e hoje, com esse período ali, os professores estão se descobrindo capazes, mesmo com todas as dificuldades, de poder dar aula, de poder fazer as coisas, né? Então, tem dificuldades, claro que tem, não é fácil e às vezes tem momentos que a ansiedade é muito alta, mas as pessoas estão se dando conta disso, né? Uma coisa, vocês falaram, isso eu tinha visto, né, a Gênesis também além da coordenadora do curso de psicologia do NAD, né, que é muito de apoio ao discente, isso é uma coisa extremamente importante e que favorece muito um período de adaptação dos alunos dentro da universidade, por ser um momento novo também para eles, né? Então, poder ter uma equipe de acolhida ou de poder ter atividades integradoras, isso é fundamental para que o aluno se sinta mais confortável dentro da faculdade, de não seja um ambiente também tão assustador como é, né? Às vezes, ir para um ambiente novo, né? Então, de poder saber, se tiver algum problema, de poder contar, de ter pessoas, de ter atividades que possam adaptar essa integração ao novo ambiente, isso é extremamente importante e as pesquisas apontam que esse é o caminho para as universidades também poderem manter os alunos, porque às vezes dentro do primeiro ano de graduação, às vezes acabam desistindo, de poder manter os alunos, de saber assim, ó, mesmo tenha dificuldade, conta com a gente, vai ter pessoas que vão poder te auxiliar, né? E aí entra uma coisa no papel, eu queria falar um pouquinho, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, gente, por favor, vá me dando aqui, eu já tenho 20 para as 9, eu também não quero ser muito cansativo aí para vocês. Quanto tempo a gente tem ainda? Temos, bem tranquilo, estamos dentro do tempo. Tá. Uma coisa que a gente sabe na teoria e que às vezes a gente não sabe muito na prática, é que a graduação é muito mais do que a sala de aula, né? O que significa isso? É que parece que a aprendizagem se dá só dentro da sala de aula, mas no momento que vocês entram numa universidade, no momento que vocês iniciarem um curso, por exemplo, na Faculdade Muriel, qualquer que seja o curso, primeira coisa, vocês já podem colocar no currículo de vocês que vocês já estão com superior em andamento, tá? E tem muita diferença, pessoal, entre ter ensino médio completo e ter superior em andamento. Ah, mas César, mas eu estou fazendo uma disciplina, é superior em andamento? É superior em andamento. Tá? Então, isso é uma coisa. Normalmente, as faculdades, como vocês têm aí, tem a questão do carreiras, a questão dos estágios, vocês poderem experienciar os estágios, e não aquela coisa assim, tem que fazer o estágio curricular, que é uma coisa obrigatória, senão me formo, eu vou escolher qualquer lugar. Não. Vocês têm que escolher um lugar onde vocês se sintam à vontade, onde vocês acreditam que aquilo dentro da área, por exemplo, do RH ou de contabilidade, isso tem a ver com vocês. E numa entrevista de emprego, às vezes é comum as pessoas quererem saber mais detalhes, onde vocês fizeram um estágio, com quem vocês trabalharam, do que propriamente uma questão de nota. A nota ela é importante, mas poder dizer assim, olha, eu fiz estágio obrigatório, curricular, eu fiz em tal lugar, mas eu também fiz 2 estágios não obrigatórios, ou fiz um trabalho voluntário em alguma área dentro. Isso é extremamente importante, né? Poder participar de coisas que a faculdade oferece, seja a questão de live, seja a questão de palestras, às vezes tem visitas técnicas, mas eu tenho que ir lá, é importante poder ir. Poder aproveitar esse espaço, né? Vocês também já estão se reconhecendo como profissionais,
se mais adiante vocês quiserem convidar algum colega para fazer algum trabalho depois de formado, vocês sabem quem são os colegas que são mais dedicados, vocês sabem quais são os colegas que são mais comprometidos. A gente leva isso, né? Assim como a gente sabe, assim como os colegas também sabem como é que nós somos, como é que nós lidamos com as coisas, né? Então, aquela pessoa que está sempre disponível, aquela pessoa que quer aprender mais, aquela pessoa que é comprometida com o que está fazendo, ela já vai dando um destaque, já vai ganhando um destaque, muitas vezes dos colegas e muitas vezes dos professores também. Então, poder saber, olha, eu tenho que fazer estágio curricular? Tem. Bom, quais são os lugares cadastrados, quais são as características de cada local, o que as pessoas falam desses locais, é um local bom? Não adianta fazer um estágio onde, às vezes, a pessoa vai, assim, mais só cobrir uma questão acadêmica, uma exigência acadêmica, e às vezes aproveita muito pouco dentro daquele, né? E porque também, dentro do estágio, a gente pode ter um papel muito importante, que é planejamento de carreira, que o estágio, ele é um indicador muito importante para ver se a gente se sente à vontade dentro dessa área ou não, né? Porque a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma cultura muito de planejamento de carreira. A gente faz o curso, faz alguns estágios, às vezes quando está quase se formando, ou se forma para depois pensar, me formei, mas qual é o campo de atuação dentro da contabilidade? Que área que eu me identifico mais? Bom, eu fiz RH, eu vou querer trabalhar mais com uma questão de gestão de pessoas, eu vou querer trabalhar mais com uma questão de folha de pagamento, eu vou querer trabalhar numa parte mais de liderança, o que eu vou querer trabalhar? E é importante que a gente já possa ter um pouco mais claro isso durante a universidade. Porque às vezes acontece de a pessoa nunca pensar nisso, aí a pessoa se forma, a pessoa, como a gente brinca assim, né, tem uma piada que a pessoa se forma em psicologia numa semana, daí na outra negocia as bebidas da festa, na outra semana faz o cartão de visitas e na outra vai pensar o que vai fazer, né? A gente não pode pensar nisso só depois de formado, a gente já tem que ir experienciando isso. A gente não precisa gostar de tudo o que a gente viu, mas a gente tem que saber, dentro daquilo que a gente viu, onde é que a gente acha que a gente vai se sentir mais à vontade. Não significa que nós não vamos ter desafios, vamos ter desafios sim, mas eu me sinto mais à vontade trabalhando diretamente com pessoas, eu me sinto mais à vontade exercendo uma liderança, eu sou uma pessoa mais organizada, eu sou uma pessoa mais reservada. Quais são as áreas que o curso me possibilita fazer isso? E isso a gente já pode ir pensando desde o início da graduação. Então, poder ver que matéria se identifica mais, a questão dos estágios, poder conhecer que outras áreas estão surgindo dentro do mercado, né, e geralmente estão surgindo novas áreas. Às vezes é muito comum, vocês devem também acompanhar isso, às vezes a pessoa se forma num curso X e vai trabalhar numa outra área que precisa ter conhecimento de outras áreas também. Por exemplo, dentro da psicologia, às vezes é comum também a psicologia, às vezes, dependendo da área de atuação, a pessoa vai fazer o curso de psicologia como uma segunda graduação para poder ajudar uma primeira, seja um direito, seja um RH, por exemplo. Então, essas coisas são importantes. No Canadá, eles têm uma preocupação muito grande com essa questão de planejamento de carreira. Eles já começam eles tentam já ir mapeando desde o início da vida estudantil o que a pessoa gosta de fazer. Fazer faculdade lá não é uma coisa, né, tão forte que nem aqui, mas eles têm cursos técnicos lá que são muito bons, são cursos que eles chamam, tipo um college lá, de 2 anos, e que a pessoa pode já sair com uma formação, e se depois quiser, a pessoa pode fazer uma graduação, né? Só que faculdade, embora tenha muita gente que faça, mas dependendo do campo de atuação, por exemplo, dentro da psicologia lá, para tu poder depois atender, tu tem que ter doutorado já, né? Aqui no Brasil já não precisa, mas lá para atender tem que ser, não adianta ter só a graduação, tem que ter doutorado. Aqui no Brasil não, aqui a gente pode se formar numa graduação e já abrir consultório, isso é permitido legalmente, lá não. Não é uma questão de ser melhor ou pior, é diferente, né? Então, a gente poder pensar nessa questão de planejamento, isso é muito importante.
né, de pegar uma aguinha. Professor, e a que o senhor atribui essa situação de, aqui no Brasil, nós termos essa situação de pouco planejamento de carreira, uma vez que se fala tanto sobre isso, e temos uma população que realmente necessita olhar para a carreira, que o senhor atribui a falta de planejamento em comparação com a sua experiência em outros países? Isso é uma questão cultural, né? Isso é uma questão cultural, não é uma questão de falta de informação, mas é uma... hoje a própria questão da escolha do curso já não... Hoje está se discutindo muito mais isso, né? Mas se a gente às vezes vai conversar com pessoas que estão pensando no que vão fazer, ou o que motivou elas fazerem, às vezes são motivos muito longe do que é o curso, né? Ou às vezes uma ideia muito estereotipada do que é o curso, mas é uma questão cultural. Acho que se fala muito pouco sobre isso, né? A gente tem muito o estereótipo de algumas profissões, né? Ainda hoje, profissões que são mais tradicionais são muito bem vistas para grande parte da população, para os pais também. A gente fala em direito, fala em engenharia, medicina veterinária, né? Ah, mas isso é uma coisa tradicional, isso tem futuro. E às vezes, quando as pessoas pensam em cursos, por exemplo, que são pouco conhecidos ou que geralmente envolvem, às vezes, um lado mais artístico, seja uma questão de artes visuais, música, moda, design, alguma coisa, as pessoas têm um pé muito atrás com isso, né? Porque não sabem muito bem o que faz isso, né? Então, hoje, a gente ainda encontra gente que, às vezes, com muito sacrifício, trabalhava durante o dia, pagava faculdade à noite, fez um curso que é mais reconhecido socialmente, e às vezes depois a pessoa vai trabalhar com uma coisa completamente diferente do que a pessoa fez. E as pessoas dizem, eu fiz isso mais pela minha família, eu fiz mais isso porque era o que tinha na época, porque não... Né? E isso eu acho que é uma coisa que envolve uma perda de dinheiro enorme, uma perda de energia enorme, principalmente, e aí é o mais triste, assim, uma perda de tempo, né? Hoje, o que a gente conhece de pessoas que se formaram num curso e que às vezes vão trabalhar numa coisa completamente diferente, e não vão trabalhar completamente diferente porque se acharam numa outra coisa, mas é que às vezes as pessoas não fizeram um curso não tendo muito claro por que escolheram, nunca pensaram muito dentro desse curso, às vezes se formam, às vezes até tem boas notas, tudo, e a pessoa vai trabalhar numa outra coisa, às vezes usando muito pouco da sua capacidade, né? E isso eu acho uma pena, assim, eu trabalhei muito tempo em consultório, e as pessoas no consultório, além das suas dificuldades, seja depressão, fobia, medos e outras coisas, assim, às vezes a gente vê pessoas muito capacitadas, às vezes trabalhando numa atividade que usa 30% da sua capacidade, e as pessoas acomodadas nisso, né, as pessoas não conseguiram nem se perceber de que poderiam fazer outras coisas, que poderiam, mas daí as pessoas dizem, não, mas isso é demais para mim, sempre tem gente mais inteligente, não, mas isso aí nunca, sempre disseram que eu não podia fazer tal coisa. E não são adolescentes, às vezes são pessoas com 30, 40, 50 anos, às vezes trabalhando 20 anos numa coisa que dá o seu sustento e que a pessoa botou aquilo de uma forma automática, assim, a pessoa vai para o trabalho e fica lá e espera se aposentar para poder ter um pouco de felicidade. Isso é uma pena, isso realmente é uma pena, porque a pessoa não usa a sua potencialidade, né? Mas para isso tem que ser trabalhado várias coisas, inclusive uma questão de autoestima. Alguma pergunta? César, tem uma colocação da Amanda, é nossa aluna da pedagogia. Ela coloca: penso que as relações devem ser de mão dupla, relacionamento respeitoso entre funcionários e coordenadores. Uma das maiores dificuldades que tive na minha vida profissional foi lidar com uma coordenadora autoritária, que não aceitava as ideias diferentes da dela. Foi sufocante, né? Um desabafo também, né, da nossa aluna Amanda, né, que já trabalha com crianças, enfim.
O Eleandro, ele fala, cada emprego ou cada empresa que trabalhamos deve ser um projeto. Você terminou a execução dele, devemos construir outro projeto. Olha que interessante. A Karina, ela é nossa aluna da Psico. Vejo dificuldades nas pessoas em regular suas emoções no âmbito organizacional e desenvolver um lado totalmente profissional, sem levar para o lado pessoal as demandas do trabalho. A Karina coloca, concordo que a contratação muitas vezes é pelo currículo e pela saída, e a saída é pelo comportamento. Sim. São as colocações. Sim, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Acho que quando a gente trabalha com pessoas, eu tive um grande supervisor meu que dizia assim, César, trabalhar com pessoas pode ser a melhor coisa do mundo e pode ser a pior coisa do mundo, né? E porque às vezes as pessoas, como todo mundo, a gente tem o lado A e o lado B, né? Tem dias que a gente não está sempre 100% no mundo do trabalho. Às vezes a gente está extremamente preocupado, às vezes a gente chega, principalmente assim, eu tive uma experiência, né, quando dei aula no La Salle, assim, a aula começava às 7 horas, eu saí de casa às 5h30, e é 20 quilômetros da minha casa ali, que eu gostava de chegar mais cedo, testar o equipamento e ver as coisas, né, e uma vez deu uma chuvarada lá, eu saí no horário e acabei chegando 5 minutos antes, assim, e eu noto como o fato de ter me atrasado, assim, não me atrasei oficialmente, mas ter chegado em cima da hora, como isso refletiu na qualidade da aula, assim, eu precisei de um tempo para poder me acalmar, para poder retomar as coisas. Então, a gente também tem momentos difíceis, né? Não tem problema a gente, às vezes, eu não vejo um problema, por exemplo, que nem uma colega ali colocou, ser respeitoso. Eu não vejo problema, por exemplo, eventualmente, se acontece alguma coisa, a gente poder falar algo, às vezes, um pouco mais pesado, mas depois retomar isso, olha, tu me desculpa ontem, eu falei tal coisa, eu estava muito chateado com alguma coisa, não era contigo, coisa. Porque às vezes a gente pode falar uma coisa e a pessoa interpretar de uma outra maneira e a gente poder retomar isso, né? Mas é difícil, trabalhar com pessoas, eu acho que é uma arte poder trabalhar com pessoas, né, e as pessoas também poderem trabalhar com a gente, não é uma coisa tão fácil assim, né, quem já teve a experiência, né, gente, de fazer pós-graduação, assim, naquele último semestre, tem que fazer 500 mil coisas e dar conta, e as coisas, isso interfere numa questão de trabalho, né, quem tem filho pequeno, tem muita gente que teve filho pequeno, assim, como isso interfere também numa questão de sono, de qualidade, de outros desafios, assim, mas a vida é isto, né? Sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter algum momento desafiador, seja um estudo, seja um filho pequeno, seja um novo trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de área também, isso é muito forte, né? Acho, César, que é bem válido, né? Agora, a tua fala me lembrou de uma questão que eu sempre digo para os alunos, né? Que nós temos vários papéis. Filho, a gente é esposo, esposa, a gente é funcionário, a gente é estudante, né? E a gente tem um botãozinho para desligar, né? Ah, estou chegando na faculdade, agora eu sou universitário. E o restante para trás. Não temos esse botãozinho. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para fazer com que esses papéis consigam conversar entre si. Porque nós somos todas essas pessoas em uma só. Então, tu falou dos filhos, né? Também tem a questão do trabalho, quem está fazendo uma pós-graduação que está trabalhando também, né? Foi o teu caso, foi o meu caso, foi o da professora também, né, que eu sei que tá aqui também, foi no mesmo tempo que a gente estava fazendo. Então, a gente era estudante, era professor, era docente, era tudo, né? E isso pesa, a gente sabe que pesa. Sim, pesa muito e exige um grau de energia muito, muito forte da gente, né? Porque
nos tira dessa zona de conforto, né? Mas, infelizmente, se a gente não sai da zona de conforto, a gente também não consegue crescer dentro dessas coisas, né? E uma coisa que também é muito importante, que às vezes a gente acaba não dando tanta bola para isso, assim, a gente também tem que, dentro da nossa vida, além de uma vida profissional e pessoal, a gente também tem que ter um momento para o lazer, de poder desligar, de poder fazer coisas diferentes, de poder relaxar um pouco para poder dar conta disso, né? Porque senão a gente fica sempre assim, não, tem que fazer uma graduação, tem que fazer um mestrado, um doutorado, não, tem que fazer um pós-doutorado, tem que fazer não sei o que lá, e é importante que a gente também possa ter um momento de lazer, ou ter um momento que a gente possa se desligar nisso por uma questão de saúde mental, né? Porque a gente, às vezes, acaba vendo as pessoas tão assim, querendo viver, às vezes, um lado profissional tão forte, tentando ser o melhor profissional, ser um bom colega, querendo ser um super marido, uma ótima esposa, tentando participar da comunidade, e às vezes as pessoas acabam tendo um sofrimento muito alto, porque não conseguem dar conta de tudo isso, o que é esperado também, né? Porque no momento que alguém começa a fazer uma graduação, isso interfere também na vida da família, né? E tem muita gente, eu acho que essa também é uma diferença que a gente vê aqui no Brasil, é que a gente tem um trabalhador que estuda, né? Então, as pessoas também gastam bastante tempo do seu dia numa questão de trabalho. E à noite, as pessoas têm que estudar e depois têm que achar tempo para poder fazer os trabalhos e poder ter um crescimento dentro disso, né? Mais alguma pergunta, pessoal, assim? Tem mais algumas coisas aqui para colocar, mas eu não sei se vocês querem que eu aborde mais especificamente alguma coisa que eu já conversei. Alguém gostaria de perguntar? Pessoal, podem ativar o microfone, perguntar, fiquem à vontade. Ou colocar no chat que a gente vai lendo. É que eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo a minha apresentação aqui. Eu, na verdade, eu me sinto mais à vontade presencialmente do que EAD. Com certeza, né? Porque daí a gente vai percebendo, assim, se o que a gente está falando tá batendo, não está batendo também com o público, né? Vai vendo os olhinhos, né, quando brilham. Então, bem legal. A Flávia está ótima. A tua fala está ótima. Tá. E uma coisa, né, pessoal, que ninguém pensa muito, assim, dentro dos estágios de escolha profissional da nossa carreira, a gente também tem que pensar no que a gente vai fazer depois que a gente se aposentar ou quando a gente encerrar a carreira, né? Então, quase ninguém pensa nisso. E quando a gente conversa com pessoas sobre a aposentadoria, quase 90% às vezes falam de uma questão, não, mas eu tenho previdência privada, eu tenho um dinheiro guardado para aposentadoria, mas a gente não está falando só de uma questão financeira, que é fundamental, mas a gente também tem que pensar qual é o projeto de vida dessa pessoa após o seu trabalho, né? Porque senão a gente encontra, isso é muito comum nas empresas, às vezes a gente encontra pessoas que já estão aposentadas, às vezes com 70, 75 anos, e querem continuar trabalhando, e às vezes já não tem mais aquele pico, ou às vezes acabam podendo até estar se expondo um pouco, porque nunca pensam em parar. A gente também tem que pensar em parar e ter um projeto de aposentadoria. Tem algumas empresas que já começam a pensar isso junto com os funcionários a partir dos 40 anos, né? Às vezes falta 20 anos, 25 para a pessoa se aposentar e já começam bom, mas o que tu vai fazer depois? Como é que funciona? Porque a gente poder pensar numa aposentadoria com qualidade, isso também é muito importante para uma questão de saúde mental da gente, né? Mas, César, eu estou recém fazendo graduação, já está fazendo minha aposentadoria? Mas um dia a gente vai ter que começar a pensar nisso, né? No que a gente vai fazer depois, porque hoje as pessoas também estão chegando, às vezes, com 65, 70, e às vezes fisicamente e mentalmente as pessoas estão bem. Às vezes as pessoas podem trabalhar numa outra coisa, ou diminuir o ritmo dentro daquilo que estão fazendo, né? Aqui tem uma questão mais umas questões de escolha aqui. Autoconhecimento, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão de autoconhecimento, né?
o autoconhecimento, ele nunca é essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, na verdade, nunca é um alvo, né? Nunca é um destino que a gente vai chegar, na verdade, a gente fica a vida inteira fazendo em cima disso, né? Dar um exemplo, assim, bem pessoal, e foi pela minha experiência também, assim, eu tinha recebido há 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, recebi um convite para estudar no Canadá. E na época meus filhos eram pequenos, e a gente acabou não querendo ir, porque estava trabalhando aqui, tinha um monte de coisa para resolver, financiamento de casa, filho pequeno e coisa, né? Mas sempre ficou aquela ideia, mas se tivesse ido para o Canadá, E aí esse convite voltou, depois para a gente poder estudar lá, e a gente foi em 2018 para poder conhecer algumas coisas, e voltamos em 2019 com a ideia de fazer um período de 1 ano lá, para ver se a gente ia se adaptar também. E aí foi muito interessante, assim, porque durante 20 anos eu fiquei sempre pensando, assim, mas se tivesse ido para o Canadá, como é que seria, se vai ter sido melhor e coisa, e a gente foi. Claro, teve a questão da pandemia, acho que ninguém esperava a repercussão disso, e a gente também teve um pouco de receio, assim, enfrentar a pandemia num outro país, acho que sempre é mais complicado, embora lá eles tenham uma preocupação muito grande com saúde, assim. Então, durante 20 anos eu fiquei pensando nessa questão no Canadá. E a gente voltou, não só pela questão da pandemia, por outras coisas também, mas essa ideia de ficar no Canadá, e a gente poderia talvez ter ficado, não, assim, pesando entre os prós e os contras, a gente acabou voltando para o Brasil, em definitivo, mas mas não deu certo a experiência. Eu acho que deu muito certo. Acho que a gente aprendeu muito uma questão de cultura, de diferenças, de respeito, né, com relação a outra cultura, assim, mas também não fica só um sonho, né, a gente acha, mas se eu fizer tal coisa, isso aí vai ser a solução para tudo, e foi importante a gente ter ido, nós vivenciamos bem a cultura lá, pegamos inverno lá, isso foi uma das coisas talvez que mais tenha sim, nós temos sentido, porque o pessoal fica muito fechado, assim, porque o inverno ele é muito extenso lá, não é tanto pela questão do frio, mas as pessoas ficam muito fechadas, assim, né, começou a nevar em novembro e foi até abril com neve, assim, então, para nós que vivemos num país tropical, ficar muito tempo fechado dentro de lugares, seja de apartamento, da universidade, dentro de lojas, assim, para nós é estranho. E a questão do sol também, porque no inverno, 13h30 da tarde é noite fechada já. Então, amanhece 8 horas e 13h30 já é noite. Então, essas coisas, por isso quando a gente toma uma decisão de fazer uma faculdade, de mudar de emprego, de mudar de país, de poder vivenciar outras coisas, um relacionamento, dificilmente é uma decisão que se baseia num único item, né? Tal coisa eu vou escolher tal curso. Às vezes a gente escolhe o curso por uma coisa um pouco maior, mas a gente tem tem várias pequenas coisas que acabam interferindo. Isso tem muito a ver com uma questão de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei aonde eu me sinto à vontade, quanto mais eu sei quais são as minhas dificuldades, onde é que eu posso me dar bem, eu sei que eu posso me desafiar até que grau de desafio eu posso manter, depois eu me desorganizo ou dar algum problema, isso é extremamente importante, né? A gente... Professor, e por que a escolha do Canadá e não outro país? O que lhe fez escolher ir para o Canadá e não para a Europa? Como é muito comum o pessoal escolher a Europa ao invés desses outros países da América. Porque o Canadá é muito forte, é um dos países, não é o mais, mas é um país muito forte nessa questão de estudo, principalmente ali onde a gente estava, de escolha de carreira e planejamento de carreira. É uma referência a nível mundial ali, o Canadá, assim como Portugal também é. E tinha um professor, que foi o meu coordenador durante muito tempo na Unicinos, que fez mestrado e doutorado lá. Depois um outro professor, através dele, foi lá fazer doutorado e ele me convidou para ir lá fazer doutorado, né? Mas a gente foi primeiro com a ideia de poder conhecer lá, ver se vai se adaptar.
porque o doutorado lá não é 5 anos, demora mais. Quem é estrangeiro, às vezes, demora quase 7 anos para fazer lá, porque tem várias coisas, né? E aí a gente acabou escolhendo o Canadá por causa disso. Mas é um país extremamente seguro, é impressionante, assim, a segurança, que a gente pode sair em qualquer horário, as pessoas deixam um carro aberto, com note, com bolsa, A gente acha muito estranho isso, né? As pessoas não têm uma preocupação, assim, vou deixar a casa, as pessoas deixam bicicleta na frente, as pessoas deixam, às vezes ligam o carro na frente de casa, vão tomar café e depois voltam, pegam o carro, né? Isso é uma coisa que a gente não vê muito aqui, infelizmente, na realidade do Brasil. A segurança eles têm um respeito muito grande pelos outros, assim, eles respeitam muito as pessoas, né? E nós chegávamos num lugar e a gente dizia assim, falava em francês, olha, o meu francês é muito ruim, eu preciso da tua ajuda, eles dão um jeito de se fazer entender, né? Eles são muito solícitos nisso. Eles não são tão hospitaleiros que nem a gente, né? A gente tem essa coisa mais de tocar, de abraçar, de convidar para ir jantar e coisa, eles são mais na deles, assim. Mas é um país que respeita muitas diferenças e tem uma coisa que eu acho que na pandemia ajudou muito eles lá, que lá é o primeiro-ministro, que seria o presidente, o que o primeiro-ministro fala, os governadores e os prefeitos, eles acatam, assim, eles não ficam discutindo, vão fazer isso, vão fazer aquilo, que a gente, infelizmente, não vê muito no Brasil, né, porque o Brasil é muito grande também. Então, quando nós saímos de lá, a pandemia já estava abrindo mais os locais, as escolas de educação infantil estavam voltando, porque o pessoal respeitou muito essa questão do isolamento, né, eles respeitam muito isso. Isso a gente, infelizmente, não vê isso no Brasil, né? Então, aqui na minha cidade, a gente vai no centro, as pessoas estão tudo aglomeradas e não respeitando os 2 metros. Então, é difícil isso, né? Mas o Canadá foi por uma questão cultural, assim, porque essa parte de escolha profissional é muito forte lá, é muito estudado isso, né? Então, por isso que a gente escolheu lá. Na Europa também tem, mas o Canadá tem mais, né? Só que o inverno deles é muito, muito longo, o inverno. Para nós é difícil, para nós aqui do brasileiro é difícil, mas muita gente se adapta lá, né? Nós nos adaptamos, mas botando na balança, assim, a gente resolveu voltar. César, tem mais uma colocação que a Flávia colocou, né, em relação ali à carreira. Os trabalhos científicos, né, na percepção dela, também ajudam muito a relação do curso, né, com o futuro profissional. Sim. Por isso que eu coloquei aquele slide de que a faculdade é muito mais do que a graduação, é muito mais que a sala de aula, de poder experienciar essas coisas, de poder experienciar essas feiras de iniciação científica, de poder ver outros espaços também, de, por exemplo, se identificar com uma linha de pesquisa de um professor, poder ver se pode ajudar o professor, às vezes até de trabalho voluntário, poder ajudar em alguma pesquisa, isso é extremamente importante, né? Às vezes as pessoas, quando vão fazer o trabalho de conclusão, as pessoas, por nunca ter participado, assim, de alguma coisa mais sistemática de pesquisa, às vezes tem muita dificuldade no trabalho de conclusão. E aquelas pessoas que eventualmente conseguiram participar ou são alunos de iniciação científica, é muito mais fácil, porque já sabem como é que funcionam as coisas, né? Então, poder estar inserido também nessa questão de pesquisa, isso é fundamental, acho que é extremamente importante, mesmo que não vá seguir depois uma carreira acadêmica, né? Mas de poder escrever, e hoje tem revistas, assim, para publicar, tem artigos muito legais, assim, dentro de qualquer área, né? Dentro de qualquer área tem artigos muito legais, né? César, a Helena, que é nossa egressa do curso de pedagogia, ela te dá os parabéns, né? Ela diz parabéns pela escolha do palestrante, show. Muito obrigado. O Rudinei tem uma colocação, né? Boa noite, César. Tu falou sobre o profissional de ir descobrindo ao decorrer de sua vida profissional, mesmo estando formado e continuando os estudos ou não. O que você pode comentar sobre a pessoa no papel do gestor de uma equipe não ter o conhecimento de todos os processos do trabalho e acaba tomando decisões equivocadas, sendo que os competentes da equipe têm que acatar as ordens, muitas vezes trabalho dobrado ou retrabalho. Portanto, a questão do Rudinei. Sim, eu acho que isso é
acho que isso é um grande papel também do gestor, né, porque às vezes o gestor ele não tem um conhecimento, às vezes, tão aprofundado dessa questão relacional, mas também tem um outro lado. Isso aconteceu com algumas empresas e isso é uma das causas, por exemplo, que foi levantado a questão da Varig também, que era uma das maiores companhias aéreas do país e que acabou falindo. O gestor também, muitas vezes, ele também tem que tomar decisões, ele também não pode ser democrático e qualquer coisa, fazer uma reunião e consultar todo mundo e fazer uma votação. Às vezes tem que tomar decisões e muitas vezes as decisões não vão agradar todo mundo, né? E às vezes pode ser informações que o gestor tenha que ele também não possa abrir para toda a equipe. Então, o gestor também tem situações bem delicadas nesse sentido, porque nem todas as informações o gestor pode abrir, né? Às vezes tem pessoas na equipe que podem ser mais ansiosas e que vão comentar essa decisão, ou às vezes não é dentro da área dela, ou é difícil. A empresa também não pode se engessar muito, assim, que foi isso que aconteceu com a Varig, né? Eles acabaram fazendo aquela fundação Rubem Berta, que tinha os ex-presidentes, ex-diretores, então qualquer decisão que a Varig tinha que tomar, eles tinham que consultar, sei lá, 250 pessoas, né? Numa época que não tinha internet, e às vezes a empresa não pode esperar todo mundo se reunir para tomar uma decisão, né? O ideal é que o gestor possa abrir o que ele pode abrir, que às vezes tem coisas mais delicadas, e que as pessoas podem contribuir dentro daquela abertura que o gestor dá, né? Às vezes o gestor tem eu já vi isso acontecer, às vezes a pessoa dá uma sugestão numa reunião, não é acatada, dá uma segunda, não é acatada, e aí na terceira o colaborador não quer mais dar opinião, e às vezes a terceira é uma opinião muito boa, né? Então, é difícil, então não é tão simples assim, né? Não sei se eu... Tem mais algumas colocações, César. A Larissa está te dando os parabéns também. Colocou assim, que... Obrigada, César. É nossa aluna da pedagogia. A Eva, gratidão. A Maria Rigotti também agradece. Obrigada, César. A Vitória, nossa aluna da Psico. Obrigada, César. Sensacional suas palavras. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, né? Como eu falei para vocês, eu me sinto mais à vontade numa questão presencial, porque daí a gente pode ir vendo o rosto de vocês e aí a gente vê se o que a gente está falando está batendo com o público ou não, né? Mas eu acho que o que nós temos disponíveis hoje, que é essa questão online, eu acho que também tem que ser aproveitado, mas eu estou só trazendo uma percepção minha, né? Agradeço muito o convite da Gênesis, da professora Magda, aí, de a gente poder conversar, e se tiver uma oportunidade de a gente conversar presencialmente, eu ficaria muito feliz, assim, de a gente poder conversar e poder discutir coisas de carreira e de poder fazer alguma oficina, ou de poder fazer alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Assim que possível, a gente já vai marcar, com certeza. Vai ser um prazer. Prof. Magda? Bem, professor, eu acredito que todas as considerações e o diálogo compartilhado conosco essa noite foi de extrema importância para a gente refletir sobre a nossa carreira e sobre as relações que o trabalho está tomando, né, dentro desse mercado de trabalho hoje que a gente vive. E eu acredito, lhe ouvindo, que o grande desafio de nós, enquanto indivíduos, é resistir à sedução do repouso, né? Assim, o senhor falou muito a questão de sairmos da zona de conforto, né? Nós, enquanto indivíduos, nunca nos satisfazermos com as coisas como elas estão. Então, eu lhe agradeço desde já, novamente, pela oportunidade de lhe ouvir. Agradeço a parceria da Prof. Gênesis nesse projeto. Com certeza, gostaríamos que o senhor nos desse a honra de estar presente conosco na faculdade, e deixamos a faculdade de portas abertas para que o senhor venha a Caxias do Sul conversar presencialmente
conosco, com os nossos alunos, e também agradecer aí todos os colegas que participaram, toda a nossa comunidade, tanto interna quanto externa, professores e também, né, ao nosso representante ali do Conselho também Regional de Administração por se fazer presente também na noite de hoje, estar nos prestigiando. Com certeza a gente está aí finalizando o semestre e finalizamos ele de forma ímpar. Muito agradecida por o senhor ter compartilhado conosco essa noite. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, o que eu puder ajudar e a gente puder discutir, podem sempre contar comigo, e porque eu também acredito que o trabalho também pode ser um lugar de felicidade, né? Parece uma coisa meio estranha a gente falar trabalho e felicidade, mas eu acho que também a gente pode também ser feliz no trabalho. Mas a gente precisa discutir, a gente precisa pensar sobre essas coisas, né? E eu acho que isso é uma oportunidade, essa experiência que a gente está tendo hoje de poder trocar essas ideias, eu acho que isso é fundamental. César, só uma última colocação aqui que eu achei bem legal, que o Diogo te pergunta o seguinte: César, como você acha que deve estar o psicológico de um gestor para tomar uma decisão de desligamento de algum funcionário em época de pandemia? Situação difícil. Eu tive já a experiência de demitir pessoas, e é uma das coisas mais difíceis que existem, uma das coisas mais difíceis que existe, né, isso. Uma coisa é a gente poder demitir uma pessoa que está querendo sair da empresa, ou uma pessoa que não está mais comprometida com a empresa, ou a pessoa deixa muito claro que ela não quer mais continuar na empresa. Mas demitir um funcionário, sabendo que muitas vezes é ele que está sustentando a família, às vezes a esposa está sem trabalho, ou o marido está sem trabalho, ou que isso, a implicação que isso vai ter na vida das pessoas, porque a gente falar de identidade profissional, de trabalho, a gente está falando de uma identidade da pessoa, né? É uma situação muito difícil, né? É muito ruim, assim, a gente, porque por mais que a gente possa começar de uma forma com cuidado e coisa, mas a gente sente que a pessoa, a percepção, a pessoa sente que a gente vai demitir ela, isso é uma coisa muito ruim, né? É muito ruim e é muito desgastante, assim. Eu tenho amigos que são gestores e que eventualmente tem que demitir, tem muita gente que não dorme de noite, assim, né? Às vezes demitir gente extremamente comprometida com a empresa, e pessoas que fazem de tudo pela empresa, e demitir por uma questão disso, né? Então, é muito difícil. O emocional, eu acho que hoje o emocional de um profissional, seja gestor ou colaborador, ele está muito comprometido, né? Não é fácil, não é uma coisa fácil mesmo. O Anderson, gostaria de fazer uma colocação bem rapidamente. Sem problema, Anderson. Boa noite, professor César. Boa noite. Não sei se o senhor está me entregando aí, mas também não está perdendo muita coisa se não me enxergar, né? Só uma colocação, eu trabalho no RH, como eu disse ali antes, né? E sobre esse processo de avaliação de comportamento, eu acho muito importante, até se tem um caso ali bem específico, né? Claro que sem julgar qualquer tipo de atitude de alguma pessoa, mas a gente tinha uma vaga em aberto para o setor fiscal da empresa, e no dia da entrevista a pessoa foi muito bem vestida, sabe? Um blazer social, passou uma imagem do que, na verdade, 3 dias depois de contratada, ela foi completamente diferente. Sim. Uma mini blusa, sabe? Uma roupa bem diferente da entrevista. Então, acho que essa avaliação comportamental, né, de tu ver o lado pessoal da pessoa, não somente ela falando sobre a vaga que ela está querendo se encaixar, mas, né, tu ver todo um contexto da vida dela é fundamental, né? Sim. Ninguém vai chegar numa entrevista dizendo que tem problemas, né? As pessoas sempre vão querer mostrar o melhor lado.
E a gente tem que entender isso, mas é o nosso papel também, é poder fazer perguntas que as pessoas se sintam à vontade de poder falar sobre essas coisas, né? Às vezes, o que às vezes a gente vê, às vezes, é comum, às vezes, numa entrevista ter uma pessoa que, por exemplo, tem muita chance a pessoa quer crescer, a pessoa é empreendedora, a pessoa está estudando, tu vê que a pessoa quer subir rapidamente na vida e muitas vezes a empresa não tem uma questão de planejamento de carreira, não tem plano de carreira, às vezes é uma empresa familiar, quer dizer, para poder subir tem que ser alguém da família, e o funcionário não é, e tu deixa isso claro para a pessoa, e a pessoa, não, mas eu vou subir, e tu sabe que é muito difícil, né? Porque quem está selecionando, a gente tem uma ideia muito clara de quem vai ser o chefe dessa pessoa, a gente sabe qual é o jeito dessa pessoa. E muitas vezes o candidato não sabe isso, né? Mas a gente poder deixar o candidato à vontade, de poder ir falando, sabe, respeitando de que ele está num momento extremamente difícil, às vezes a pessoa é chamada numa primeira entrevista, a pessoa está 6 meses sem trabalho. Então, às vezes, em casa, as coisas estão muito difíceis, assim. E de a gente poder deixar a pessoa à vontade, que a gente poder deixar claro o que a empresa está oferecendo, se isso de alguma forma é o que ela está buscando, acho que isso é extremamente importante. E não precisa de muita coisa para fazer isso, né? Poder falar de currículo, mas poder avaliar essas questões de comportamento também. Isso aí, obrigado. De nada. Bom, pessoal, eu agradeço, e antes de nós finalizarmos, eu gostaria de pedir, então, que a gente pudesse fazer uma fotografia digital desse momento, para que também nós pudéssemos aí estar publicando, né, esse momento que foi ímpar nessa noite de quinta-feira com o senhor professor César. Então, se o pessoal quiser abrir as câmeras aí, professor, também, se o senhor quiser restaurar a sua janela de trabalho. Eu estou aqui aparecendo, só estou eu aqui aparecendo agora. Isso aí, se o senhor agora, então, fizer, como eu lhe comentei, lá ao lado do X de fechamento, lá da barra inicial, isso. Tá. Uhum. Agora nós, então, conseguimos... o senhor pode parar a apresentação, daí agora nós conseguimos lhe enxergar integralmente. Tá. Acho que eu já tinha parado ela, né? Parado a apresentação, tá. Isso. Agora conseguimos lhe enxergar, então. Vou abrir peço que vocês abram as câmeras para a gente poder, então, fazer um registro aqui. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, pessoal, pela noite de hoje. E o senhor fica convidado, assim que possível, e conseguir vir a Caxias, subir a serra e nos visitar, tomar um café conosco e fazer um bate-papo aí presencialmente na nossa comunidade. Tá. Obrigada, bom, César. Um abraço para ti e para a Lígia. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Beijo. Até, pessoal. Um beijo grande, pessoal. E só lembrando, os certificados estarão sendo enviados para vocês via e-mail a partir da próxima semana. Boa noite a todos, um bom descanso e se cuidem. Até mais. Até. Abraço. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Boa noite.